Vamos abrir a palavra na sequência da nossa intenção e planejamento de pregar no livro de Atos. Agora, capítulo 4, nós vamos ler do verso 23 ao 31. A mensagem vai transcorrer nesse trecho. Agora, eu vou ler apenas o verso 31, mas durante a mensagem nós leremos passo a passo os demais versos entre o 23 e o 31 de Atos, capítulo 4. Vamos lá, verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Senhor, ouvimos hinos, cantamos louvores, lemos a palavra, fizemos orações. De um modo muito particular, o Senhor já tocou em nosso coração, garantindo que a missão gloriosa de Jesus é para nos salvar dos nossos pecados, nos levantar do nosso abatimento, nos mostrar que não há causa perdida para o Senhor. Por isso, Pai, ministra através de mim, por misericórdia eu te peço, para que o teu povo seja nutrido com este pequeno e glorioso trecho da tua palavra, para que saibamos que o Senhor era e fez, o Senhor continua sendo e fazendo, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei com vocês, mas quando eu venho ao templo, e não só quando venho pregar, mas quando venho para adorar a Deus, prestar culto, tem momentos que falam de maneira muito mais particular. Como disse o presbítero Pavarini, a gente tinha planejado uma liturgia em comum por conta do Evaldo, da saída dele. Era um momento especial do quinteto e estava tudo muito bem planejado. E hoje, logo após a aula na escola dominical, o presbítero Carlos disse: olha, a última palavra não vai ter. Eu falei: ela não vai ter culto, será, né? Não vai ter a liturgia como estava combinado. Eu falei: então faz como você achar que deve ser, como der. E generosamente o coral, a banda e eles se reuniram e fizeram essa liturgia, que com os cânticos e com o cântico que o coral entoou, com os hinos que já estavam alinhados e textos, tudo ficou muito mais ajeitado em relação ao próprio assunto do sermão, ao próprio trecho de Atos. E ali, me preparando e pedindo a Deus misericórdia, eu já comecei a segurar as minhas lágrimas, pensando na palavra do pastor Ricardo: eu só choro duas vezes por mês ou por ano. Eu já choro 2 vezes por dia, então fica difícil pautar mesmo, mas deixa o Ricardo lá e eu cá, e nós juntos. Por quê? Porque cada um é cada um e Deus faz a obra de uma forma diferente, porém perfeita. Eu não sei, alguém aqui já foi curado? Você já presenciou uma cura? Que timidez é essa, pessoal? Olha, tem gente levantando a mão, cura mesmo. Eu estou falando, não estou falando de, eu estou com dor de cabeça, não. Eu estou falando, até a dor de cabeça, né? Irmãos, houve uma cura. E há a cura. E a mensagem de hoje tem que guardar um lugarzinho no seu coração. Não sei o que precisa de cura na sua vida. Não sei.
É um lado emocional, é um lado relacional, profissional, espiritual, físico. Mas veja que no verso anterior, que gera essa passagem, houve uma cura numa pessoa que tinha mais de 40 anos. Eu só vou mencionar os aspectos dela. Doença grave de nascença, cura. Cura feita com uma palavra de ordem, em nome de Jesus. Sem recurso médico, nem imposição de mãos, nem oração dramática. Simplesmente, em nome de Jesus, cura. Uma cura instantânea, não gradual, não parcial. Cura. Não temporária, não fisioterápica. Cura. Completa, permanente. Cura. Notória, pública, inegável. E não previamente arranjada, teatral. Isso é comovente, irmãos. É por isso que eu perguntei, alguém aqui já presenciou na vida uma cura? Alguém aqui já orou por uma e ela de fato aconteceu? Por misericórdia e não por obrigação de um Deus que não recua em suas promessas, mas há poder quando uma igreja se curva em oração e se compromete em oração. A pergunta tema da mensagem é esta: o que acontece quando uma igreja se curva e se compromete em oração? O que acontece quando uma igreja se compromete e se curva em oração? O que estava acontecendo naquele momento era exatamente isto. Por causa da cura, um problema de pressão externa poderia intimidar de maneira devastadora o nascedouro da igreja do Senhor Jesus. Porém, enquanto tudo acontecia para pressionar, intimidar, encurralar, amortecer, a igreja estava em oração. E por isso eu li o verso 31. Enquanto eles estavam orando, ou tendo eles orado, o lugar onde eles estavam tremeu. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o efeito desta plenitude espiritual é que intrepidamente eles saíram para falar a mensagem do Evangelho. Então, meus irmãos, muitas vezes o início do culto ou durante o culto, algumas coisas tocam, comovem. E eu comecei a pensar ali, graças a Deus eu trouxe o lenço, eu falei, cadê ele? Mas eu acabei não tirando, demorou para sair, já tinha lágrima, eu fui no dedão mesmo. E aí eu pensei, como é que eu vou falar sobre isso hoje? Eu não sei, mas às vezes tem gente hoje aqui precisando de uma cura. E se a igreja orar por isso, é possível? A gente tem tanto medo que o Espírito Santo faça o que ele tem poder para fazer, que a gente acaba não orando. Ou acaba não tendo essa convicção, essa intrépida oração. A gente vai meio que timidamente e falar como aquele homem chegou para Jesus e disse, se podes. E Jesus retruca, se podes, eu posso. Jesus elogiou muito mais o centurião, que disse, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas o Senhor tem autoridade sobre tudo, eu creio. E eu quero dizer que basta uma palavra tua, e mesmo à distância eu sei que o meu servo será curado. Jesus ficou impressionado, e ele disse, eu não consegui ver, nem em Israel, no meio do meu povo, uma fé igual a esta. É agora, irmãos, nosso mundo caótico, nesse presente tempo, século 21, não é mais tempo de sermos cristãos frágeis, mornos e tímidos. Não é. Por quê?
porque ninguém vai dar mole para a igreja do Senhor Jesus. Ninguém. O inimigo não vai esconder carta nenhuma. As autoridades, quando tiverem que fazer qualquer decreto para nos intimidar, eles não terão pudores. E aqui estão pescadores, gente simples, poucas pessoas. E aqui está uma igreja que ora com tamanha fé que é possível sentir o lugar tremendo. E na nossa Jurássica juventude, a gente cantava sobre isso. Depois parece que a gente começou a pedir: Deus, faz uma estrutura mais firme, porque se começarmos a orar, o templo não treme mais. Mas a gente cantarolava isso. Se começarmos a orar, esse templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. Então, eu quero que você pense comigo nessa palavra, nessa pergunta, cujas respostas estão no texto. O que acontece quando a igreja se curva e se compromete em oração? E desde já, não selecione coisas fáceis para Deus, possíveis. Não limite o poder do teu Deus a... por isso aqui eu oro, mas por aquilo não. Se você fizer isso, seu Deus é nanico. O seu Deus não é o da Bíblia, nem o da história, nem o da igreja primitiva, nem o da nossa igreja. Não há limites no que Ele pode fazer. Não há. Quando a igreja de São Caetano se comprometer unanimemente em oração e se curvar, não dá para vir numa reunião online? Tua internet é ruim? Se é só a internet que é ruim, tudo bem. Vamos orar para Deus te dar uma internet. Vamos orar para o Elon Musk colocar à disposição da tua casinha um Starlink. É uma boa, né? Se não tem fibra express, fibra ótica. Não estou fazendo propaganda de nenhuma, não. Só dizendo, ore. Não dá para ir na vigília? Não dá para vir na reunião das Déboras um pouco antes? Dá para ir no quarto? Dá para ir no banheiro? Dá para orar dentro do carro? Ore. Ore por nós três, os pastores da sua igreja. Se alguém quiser atacar e derrubar a igreja, começa pela gente, fragilizando a gente, tirando a autoridade da gente de falar o que tem que ser falado, porque falar tudo que é convencional é fácil. Bate de conformidade com o que todo mundo está acostumado e quer ouvir. Mas aqui eu vejo uma igreja que, a despeito de tudo que acontecia ao redor, ela se comprometeu em orar. E aí eu digo, em primeiro lugar, o que acontece? Quando a igreja se curva e se compromete em oração. A primeira coisa que acontece, está no verso 23. A comunhão se fortalece. Numa palavra mais até bonita, a koinonia entra em ação. Quando a igreja se curva e se compromete em oração, a koinonia entra em ação. Olha o verso 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Que coisa linda, irmãos, aqueles homens que estavam intimidados e foram vencedores, mesmo sob ameaça, ao serem soltos, eles voltaram para o convívio, voltaram para a igreja. O primeiro lugar, eu quero voltar lá, porque lá eu me sinto mais forte, mais amado, mais amparado, é o meu lugar, lá. No meio do povo, junto com o povo. A koinonia entra em ação quando a igreja se compromete e se curva em oração. Eu não me sinto um corpo estranho, eu não me sinto um esquisito, eu não me sinto um extra, um apêndice. Eu me sinto parte daquele corpo. Eu estava preso, mas não estava só. Quando Paulo foi preso, ele disse, só eu estou preso, a palavra de Deus não, eu estou preso.
Então, irmãos, foi uma belíssima oração hoje. Se você acompanhou a oração do pastor Ricardo, na minha opinião, ele não corou tão comovente. Quase eu chorei. Estou falando isso de púlpito mesmo. Por quê? Eu senti o que ele estava querendo dizer. A abrangência de tudo que ele colocou na intercessão dele. Mas isso tem que ser todo dia, o tempo todo. Nós precisamos de koinonia, irmãos. E a koinonia não é produto de mecanismos. Ela não é produto de esquemas, de imposição. Você tem que amar o teu irmão. Vai lá, beija o teu irmão, abraça o teu irmão depois de ter brigado. Você vai, você abraça, mas você abraça com a vontade de socar. Deus não quer isso. Não quer. Por isso, quando a igreja se compromete e se curva em oração, a koinonia real entra em ação. Aquele tipo de koinonia que diz, olha, na linguagem do vizinho mais próximo, estamos juntos. Não é isso? Estamos juntos. Ou seja, conta comigo. Você pode quebrar uma varinha, mas 2, 3 juntas, é mais complicado. É mais complicado. Quebrar uma estrutura, uma tora, um tronco, não dá. O que acontece quando a igreja se curva e se compromete em oração? A segunda coisa, no início do verso 24, a unanimidade mantém o foco e a saúde do corpo. Olha o comecinho do verso 24. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus. Eu fico impressionado com a palavra unânimes. Aqui não está deixando fora ninguém. Quando a igreja se curva e se compromete em oração, a unanimidade nunca é burra. Burra é a unanimidade do Vinícius de Moraes, se foi ele que falou isso. Toda unanimidade é burra, não sei. Mas eu estou dizendo, no corpo de Cristo, quando um anticorpo, um veneno entra, nossa estrutura diz, sai, vai. Nós temos como repelir e resistir até ao feroz inimigo de nossas almas. Por isso, quando a igreja se curva e se compromete em oração, além da comunhão, da koinonia, entrar em ação, a unanimidade mantém o foco e a saúde do corpo. O texto é muito claro. Enquanto eles ouviam aquele relatório de todas as maravilhas que aconteceram na prisão e na coragem audaciosa e o testemunho impactante dos apóstolos, aqueles irmãos unânimes levantaram a voz a Deus em alto e bom som, sem nenhuma pessoa de lado dizendo, o que essa turma aí tá orando aí? Irmão, nós precisamos de um chacoalhão do próprio Deus, para que a gente entenda o valor da unanimidade. No mundo de tanto isolamento, de tanta solidão, não é solitude, a solitude é abençoada, mas a solidão, o ermitão, o sujeito que fala, eu quero mudar daqui. Ou aquele outro que diz, motorista, para o mundo, eu quero descer. Eu não quero descer. Eu quero entrar na carruagem que me conduzirá para a glória, desde que todos os meus irmãos vão juntos. Sozinho não vale a pena. Por isso a unanimidade mantém o foco e a saúde da igreja. Basta que a própria igreja esteja curvada em oração. Eu não entendo uma coisa, eu não concordo com uma decisão, eu não gostei de tal escolha. Eu vou me curvar e falar, Senhor, muda a mim. Porque o foco é a saúde da igreja, é a unidade do corpo de Cristo. Não me faça ser uma pedra, um espinho, um estorvo. Outra coisa, o que acontece quando a igreja se curva e se compromete em oração? A terceira parte está no verso 24 até o 28. Numa frase, o que acontece é que a convicção da soberania de Deus só aumenta. Se você reparou bem, a simples e gloriosa leitura do verso 24 ao 28, você vai perceber que quando a igreja se curva e se compromete em oração,
A convicção da soberania de Deus só cresce, só aumenta. Olha a declaração do povo unânime. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que as nações e os gentios se enfurecem e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, as autoridades se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes. Herodes e Pôncio Pilatos se levantaram, gentios, gente de Israel. E olha só a conclusão unânime do povo em oração, verso 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Que coisa linda isso, irmãos. Havia uma paz tão grande. Pedro, João, vocês foram presos porque a mão de Deus predeterminou isso. Vocês foram soltos porque a mão de Deus, a soberania de Deus predeterminou isso. Eu estou aqui porque a providência poderosa, a soberana mão de Deus predestinou esse momento para a minha vida, para a tua vida. Hoje não deu para cantar, Evaldo, não deu para cantar o quinteto, mas Deus queria outra coisa. E eu fico pensando, será que Deus sabia da liturgia que ia mudar hoje? Se eu não acreditar que Ele sabia, não é Deus. É só alguém que precisa de inteligência artificial nutrida por mim mesmo, para que Ele possa me dar uma sábia resposta. Ah, meus irmãos, inteligência artificial ainda vai dar trabalho. Mas o meu Deus é uma inteligência tão sublime que Ele já sabia. Dia 7 de julho de 2024, Igreja Presbiteriana de São Caetano, haverá uma liturgia bacaninha, ajeitadinha, papapá, mas eu vou mudar, e eles não sabem, eu vou mudar. E Ele mudou. Ele mudou. Então, quando a igreja se mantém focada e curvada e comprometida em oração, a convicção da soberania de Deus só aumenta nos mínimos detalhes. O soberano, irmãos, quando eu falar em mínimos detalhes, me entendam, não riam de mim, até os cabelos da minha cabeça. Ele sabe, Ele conta. Então, bendita a calvície. Benditos são os carecas. Sabe por quê, irmão? Por que eu vou botar uma prótese? Se Deus sabe quantos cabelos e fios eu tenho. Ué, e a Shirley ainda fala, tá bonito. Irmãos, por que eu quero outra vida, outra coisa, outro ser, outra cara, outra história? O povo aqui unânime compreendeu, quando a igreja se curva em oração, há uma santa convicção de que o soberano Deus que controla o mar, que controla tempestades, que controla a história, que controla Nabucodonosor, que controla Ciro, que controla Moraes, que controla... ele já controlou os caras que deram trabalho. Mataram milhões, dois feras do século XX. Juntos, eles causaram a morte de mais ou menos 70 milhões de pessoas. Se ajuntar um chinês junto, o Mao com O, né? Mas ele era Mao mesmo, o Tse Tung. E teve um outro, o Adolf. Nome bonito, Adolfo. E também tinha um outro chamado Stalin. E aí a gente começa a perceber onde é que eles estão agora. Não precisa dizer. Eu sei onde está Jesus. Zombaram dele, mas ele está no céu, à direita, intercedendo, chefiando, comandando tudo. E eu e você agora estamos nas mãos dele. É preciso então nos curvarmos diante de um Deus que quer aumentar a minha convicção de que o soberano é Ele. Circunstâncias não determinam quem eu sou, para onde eu vou, o que eu devo ser. Ele sim. Quarta coisa que eu vejo, aquilo que acontece quando a igreja se curva e se compromete em oração.
verso 29, o comecinho dele. A coragem para suportar e enfrentar ameaças é invencível. A quarta verdade que eu deduzo desta passagem: o que acontece quando a igreja se curva e se compromete em oração? A coragem para suportar e enfrentar ameaças, ela é invencível. Olha o início do verso 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Olha, Senhor, olha para as ameaças. Olha que coisa corajosa você dizer: Deus, Ele não está nem pedindo, tira a gente desse lugar. Ele fala: olha para essa turma que nos intimida, que nos ameaça. O que para eles é prova de perdição, de tolice, para nós é prova de salvação. Então, se houver uma pressão, uma perseguição, Deus vai pegar e peneirar o próprio povo, a própria igreja, independente de comunicação. E só pedra preciosa sobra, e fica palha, cai, queima, vira vapor. Mas pedra, prata e joia, Deus depura, se torna mais bonita, mais valiosa. O que acontece quando a igreja se curva em oração? A coragem para suportar qualquer ameaça se torna uma coragem invencível. E a gente começa a perceber que isso é um fato. Muitas coisas que um crente cheio do Espírito faz, depois que passa, que abaixa um pouco a poeira, ele fala: eu não sei como eu fiz isso. E Deus vai falar: você não fez isso. Você não fez isso, fui eu. Quinta verdade que eu percebo: quando a igreja se dispõe, se curva a orar e se compromete a fazê-lo, existe uma disposição para pregar com intrepidez que atinge todos os crentes. Quando a igreja se compromete e se curva em oração, todos os crentes começam a pregar com uma disposição que não amortece de jeito nenhum. Olha só o final do verso 29. Ele ora dizendo: Senhor, olha para as ameaças dessa turma e conceda ou concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Nós teremos um desafio pela frente. Será que tem algum monstro à nossa espera no Heliópolis? É o mesmo de sempre. Um inimigo que não quer que ninguém veja a luz, vizinhos, mas tem também anjo. Opa! Tem também Deus que abre portas? Tem. Então a coragem, a intrepidez para pregar sempre será reflexo de uma igreja que se curva em oração. Ao mesmo tempo que existem ameaças intimidantes, existe um poder tão transbordante no coração de cada crente, que ele se torna disposto. Ele não vai precisar de nenhuma campanha, um por um, Deus por todos, que alguns podem pensar, aquilo foi só fogo de palha, para quem está começando o ministério. Fogo de palha é o quê, meu? Vocês vão ver daqui a pouco. Eu quero ver que se for palha o que você tem, é só palha, vai queimar tudo. Mas se for ouro, Deus vai purificar. Sabe por quê? O que o nosso mundo precisa é só do Evangelho, na simplicidade, no poder e na pureza do Evangelho, e vidas que sejam tão coerentes com o Evangelho, que às vezes é possível pregar para um amigo sem falar nada. Se preciso, use palavras, mas pregue. Por isso, a quinta lição que eu vejo de uma igreja que se compromete a orar e se curva em oração, é que as pessoas dali se tornam dispostas para pregar com intrepidez, com coragem, sem precisar de esquemas, sem precisar de empurrões, sem precisar de nenhum projeto, e sim da obra que o Espírito já fez no coração dela. Sexta lição que eu vejo aqui, verso de número 30, o que acontece quando uma igreja se coloca e se curva comprometida em oração? As manifestações de poder pela fé em Jesus são inequívocas. É isso que vai acontecer. Jesus vai manifestar o seu poder em resposta à oração, e isso de forma inequívoca. Olha o verso 30. Enquanto
Olha a convicção daqueles irmãos em oração. Enquanto o Senhor olha para as ameaças, enquanto o Senhor concede que eles preguem com intrepidez, enquanto isso também, Senhor, estende a mão, estende a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Meus irmãos, será que Jesus está caquético? Será que Jesus está envelhecido? Será que o Jesus que cremos, que Hebreus diz que é o mesmo, ontem, hoje, o será para sempre, hoje ele é um Jesus politicamente correto, que se amoldou a nossa doutrina, se amoldou a nossa igreja, a nossa liturgia, e ele se manifesta em algum cantinho que eu ainda não descobri? Não há como a gente aprisionar Jesus, não há como a gente delimitar a área de ação dele, não há. Então, se você tem algum drama existencial, alguma luta familiar, alguma coisa que está travando você, alguma coisa do seu próprio orgulho, quebra isso, cura isso, pelo Espírito Santo hoje, por Jesus, porque ele tem esse poder. E se a igreja orar por isso, aí não haverá como resistir e nem duvidar desse Deus que estende a mão para fazer o que Ele quer, curar pessoas. Estende a mão para fazer sinais e prodígios por causa e no poder do nome de Jesus. Não seja tímido. Você já viu criança orando? Tem criança que, se tiver cachorrinho em casa, ela ora até pelo cachorro. Porque na cabecinha dela, ela aprende na escola dominical. Deus é poderoso, Ele faz o que Ele quer. E ela crê. Depois ela é doutrinada de uma forma que parece que, olha, há controvérsias. Aí pronto. Irmãos, Deus pode, e no final Ele fará, porque tem tanta gente orando aqui. Porque na nossa rede de oração, de avisos e comunicações, tem tanto pedido de oração. Se Ele não faz, se Ele não cura, se Ele não socorre, se Ele não ora, se Ele não faz o que você ora por isso, para quê? Para que pôr o nome lá? Para que pedir? As manifestações de poder pela fé em Jesus são inequívocas, quando a igreja se compromete a orar e se curva, rende-se diante do Senhor. Há muito tempo que a gente não sabe o que é se prostrar, o que é ajoelhar. Precisamos disso, irmãos. Precisamos nos curvar diante de Deus. E a última verdade desse texto, no verso 31, quando a igreja se curva e se compromete em oração, a plenitude do Espírito Santo é normalidade. A plenitude do Espírito Santo é normalidade impactante. É o que está claro no verso 31. Tendo eles orado, o lugar tremeu. Estavam todos reunidos ali, o lugar tremeu. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E isso levou cada um a falar com intrepidez a palavra do Senhor. Por que a gente tem timidez em falar com esse ou aquele? Porque a gente tem medo da reação, da cara feia. Distribuindo folhetos aí para a escola bíblica. Eu fiz uma coisa que eu não devia ter feito. A Shirley falou, já temos 99 inscritos, e está difícil, é muita coisa para pensar e tal. Eu falei, então para que vai distribuir mais folheto? Distribui não. Porque vai ter mais inscrição, distribuiu mais inscrição. E não é batata. Nós fomos distribuir. E aí depois vieram mais 10. Eu falei, não falei? Distribuiu. E o tonto aqui ainda fala, não distribui não, para que ter mais? E aí, Deus fala assim, eu queria mandar um monte de coisa, um monte de gente, um monte de criança, um monte de pais. E aquele pastor lá falou assim, não distribui, não convida. Eu ainda justifiquei biblicamente, eu falei para ela assim, ó, isso aí tem que ser igual àquela época lá que Moisés mandou trazer os utensílios para fazer lá o tabernáculo, e Arão chegou e falou, Moisés,
tem oferta demais. E Moisés falou, pode mandar parar então. Eu falei, está vendo? Mandou parar, para aí. Já pensou? Eu nunca vi nenhum pastor até hoje falar assim, para de dar dízimo, para de se consagrar, porque a igreja está uma bênção demais, para. Eu estou falando, irmão, não se consagre mais não, para, está muito bom. Será, irmão, será? Pastor Ricardo vai falar sobre Levítico, consagra. Essa palavra ele vai falar, sabe quantas vezes? Milhares. Consagra, santifica. Vocês vão falar, para, pastor Ricardo, para, chega. A plenitude do Espírito Santo é normalidade, impactante. Quando a igreja se curva e se compromete em oração. Eu vou terminar a mensagem dizendo o seguinte, algumas frases simples. Uma igreja em oração, uma igreja em comunhão, uma igreja em adoração, uma igreja em proclamação, será sempre uma igreja em ação. Nisso eu creio. E isso a gente pode ver. Vamos nos curvar em oração, irmãos. Se curve na sua casa. Venha para o templo um pouco antes. Se curve, se ajoelhe aí. Escolha um lugar calmo, sereno e tranquilo. Não quer ir lá junto com as Débora? Não precisa. Lá estou eu dizendo, não vai não. Deixa só elas orar. É clube da Luluzinha. Ah não, pode homem também. Não pode, Silvana? E se eu falar aqui alguma coisa, ó, não falei, não perguntei nada para o irmão aqui, ó. Irmãos, orem. Não dá para orar de um jeito, ora do outro, mas ore. Porque quando a igreja se curva e se compromete em oração, a coisa muda. Muda lá dentro, Deus se manifesta e coisas grandes. E o lugar treme, a gente treme também. Em nome de Jesus, façamos isso.